Bom, boa tarde a todos, bem-vindos aí ao nosso workshop. Hoje, conforme os spoilers de ontem, a Raíssa vai falar um pouco sobre a evolução da atmosfera de exoplanetas e sua característica biológica, tá bom? Vamos lá? Raíssa pode começar. Vou compartilhar minha tela aqui primeiro. Certo. Tá vendo, né, a tela? Sim, Okay. tá aparecendo. Ok, ótimo. Pronto. Bom, bem-vindos ao terceiro dia do nosso workshop, terceiro e último dia do nosso workshop. E para quem não me conhece, ou para quem só chegou hoje, meu nome é Raíssa Estrela, eu sou NASA Postdoctoral Fellow no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, na Califórnia. E hoje a gente vai falar sobre a evolução da atmosfera de exoplanetas. Então, existe uma diversidade enorme de exoplanetas, e antes de missões como Kepler e a missão Corot, que a Adriana mencionou aqui no nosso primeiro dia, a gente não sabia, a gente tinha vários exoplanetas detectados por diversas técnicas, mas não muito. E a maioria desses planetas detectados no começo eram planetas gigantes gasosos, né, do tipo Júpiter. Mas com a chegada desse telescópio aqui, Kepler, que foi uma missão espacial da NASA, bombou de exoplanetas. E aí vocês veem esse gráfico aqui da direita, como essa quantidade enorme de exoplanetas que foi detectada usando o método de trânsito planetário. E o que a gente viu é que a maioria desses planetas detectados são planetas pequenos que orbitam muito próximo da estrela-mãe. E são os exoplanetas mais comuns conhecidos hoje em dia nesse campo, né? Então, esses planetas, como vocês podem ver, eles têm um tamanho, aqui vocês veem, o gráfico é o tamanho do planeta em função do período orbital do planeta, e a gente vê que esse tamanho ele varia do tamanho da Terra até o tamanho do planeta tipo Netuno. Então, a gente consegue mapear todo esse tipo de tamanho planetário, que a gente nem vê no nosso sistema solar. Então, agora a gente está rumando para um outro campo na área de exoplaneta, que é essa área de atmosfera de exoplanetas. E a gente está tentando, hoje em dia, responder perguntas sobre não apenas a detecção desses planetas, mas sobre como é a atmosfera desses planetas. Será que eles têm alguma atmosfera? E se eles têm alguma atmosfera, quanto envelope atmosférico eles têm? Ou será que eles não têm nenhuma atmosfera? É apenas uma rocha? E se eles têm essa atmosfera, ela é uma atmosfera primária ou uma atmosfera secundária, que já passou desse processo de atmosfera primária? Enfim, então, para responder todas essas perguntas que a gente tem hoje sobre a atmosfera desses exoplanetas, a gente tem que olhar para o passado desse planeta e entender quais os processos evolutivos que levam o planeta a ser o que ele é hoje, quando a gente aponta o telescópio, seja o telescópio espacial Hubble, ou qualquer outro telescópio, seja aqui na Terra ou outro telescópio espacial, a gente vai apontar, vai ver uma atmosfera, mas a gente precisa de um contexto, uma interpretação daquela atmosfera. E para ter esse contexto, a gente tem que olhar esse processo evolutivo. Então, tem vários fatores que podem influenciar nessa evolução do planeta. Então, aqui vocês veem nesse gráfico, né, ao longo desse time scale da vida do planeta, tem fatores como presença de vida, bombardeamento por meteoros, migração. O planeta ele pode ter migrado, né, de posição da sua órbita por diversos fatores, pode ter processos geofísicos, como o vulcanismo, ou entre outros, a presença de um campo magnético também, e principalmente o efeito da atividade estelar. Essa, sim, ela também é bastante importante e ela pode induzir o escape da atmosfera primordial. E se a gente for ainda mais para o comecinho do planeta, a gente também vai entender como foi que se formou a atmosfera primordial desse planeta a partir da acreção de gases da nebulosa planetária. Então vamos para esse comecinho, né? Para o comecinho de onde tudo começou no nosso sistema solar. Então, no sistema solar, a gente tem os planetas rochosos que estão para dentro, né, da linha de gelo, e para além dessa linha de gelo, a gente tem os planetas gasosos, né, como Júpiter e Saturno.
E aí a gente tinha no comecinho o nosso protossol. E envolto, esses planetas, esses protoplanetas, eles estavam envoltos por uma nuvem de gás que era composta principalmente por hidrogênio e hélio, e foi esse hidrogênio e hélio que foi sendo capturado pelo núcleo desses protoplanetas para se formar a sua atmosfera primordial. No caso dos planetas gasosos, né, Saturno, Júpiter, como eles tinham um núcleo maior, né, rochoso maior, eles conseguiram acretar mais desse gás primordial e formar essa atmosfera espessa em hidrogênio e hélio, que a gente sabe que eles têm hoje em dia. Já os planetas rochosos pequenininhos, eles, como tinham um núcleozinho menor, eles acabaram acretando um pouquinho do gás, mas bem menos, e eles formaram uma atmosfera primordial fininha, também composta por hidrogênio e hélio. Só que essa atmosfera primordial, ela foi sendo perdida ao longo da vida do planeta. E por que isso? Por causa que existe uma retenção da atmosfera desses planetas, depende da gravidade deles. Então, um planeta como a Terra, que é um planeta menor do que comparado com Júpiter, né? O potencial gravitacional da Terra de manter gases leves como hidrogênio e hélio seria menor do que esses planetas grandes como Júpiter e Saturno. Então, se vocês veem aqui esse gráfico que está sendo mostrado, o eixo Y é a velocidade de escape, que é a velocidade necessária para esse gás, ou para essa molécula, né, hidrogênio, hélio, ou pode ser oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, tudo isso vocês veem no gráfico, a velocidade necessária para que eles consigam se libertar da gravidade do planeta. Então, como vocês podem ver aqui, a velocidade de escape aqui na Terra ela é de 11,2 km por segundo. Então, hidrogênio e hélio, eles têm uma velocidade de escape maior do que esse 11,2, então eles conseguem escapar do nosso planeta. E é por isso que, ao longo da evolução da Terra, esses gases leves eles foram escapando para o universo e o nosso planeta foi ficando pobre, né, em hidrogênio e hélio. Já para planetas grandes como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, a velocidade de escape deles é bem maior e aí é maior do que a de hidrogênio e hélio. Então esses gases eles foram retidos nesses planetas. Então a evolução dos nossos planetas ele começou justamente com isso, perdendo essa atmosfera primordial dos 3 planetas terrestres. Vou concentrar nesses 3 primeiro, que é Marte, Terra e Vênus. Esses 3 planetas, eu chamo terrestre porque eu quero dizer que eles são rochosos, né? Então, esses 3 primeiros planetas rochosos do nosso sistema solar, eles começaram no start point, né? De um comecinho ali parecido, eles tinham uma atmosfera primordial, que era composta por hidrogênio e hélio, acabaram perdendo essa atmosfera primordial e eles formaram uma atmosfera secundária, que a gente não sabe bem qual é a composição exata, né, dessa atmosfera secundária, no caso de Marte e Vênus, mas a gente tem alguma ideia de que ela, em Marte deveria ter uma atmosfera que é um pouco mais espessa do que é hoje, que é bem fininha, quase rarefeita, né? E que essa atmosfera secundária de Marte, que deve ter sido formada por processos geológicos, acabou escapando também ao longo do resto da vida de Marte, devido à radiação do Sol jovem, que era mais intensa, né? Tinha mais extremo ultravioleta e também o efeito do vento solar, e Marte acabou com essa atmosfera fininha que a gente vê hoje. No caso da Terra, a atmosfera secundária formou-se por a presença de vulcanismo, então gerou mais CO2 na atmosfera, vapor de água, também nitrogênio, e também por meteoritos e cometas que bombardearam o nosso planeta. Mas essa atmosfera secundária não é a mesma que a gente vê hoje, né, no nosso planeta, por causa da presença de vida que levou à abundância de oxigênio na nossa atmosfera. Então, quando a gente olha para nosso planeta hoje, a gente vê uma atmosfera que ela é rica em oxigênio e nitrogênio. E já Vênus, a gente também acredita que Vênus tinha uma atmosfera secundária que se iniciou-se bem diferente do estado atual de Vênus hoje em dia. Era uma atmosfera que provavelmente era mais fina e mais fria, talvez tenha até vapor de água, né, um oceano em Vênus, mas que teve um efeito estufa, né, que os raios ultravioletas do Sol acabaram bombardeando esse planeta e quebrando a água, vapor de água, e aumentando o efeito, o número de gases estufas como CO2. Então, Vênus ele acabou ficando com essa atmosfera espessa, rica em gases de efeito estufa, e hoje é como se fosse um planeta inferno, né, muito quente.
Então, é interessante ver como esses planetas rochosos do nosso sistema solar, eles começaram tão parecidinhos e evoluíram para estados tão diferentes um do outro. É importante também mencionar aqui que Marte e Vênus são planetas que não têm campo magnético, ao contrário da Terra, que tem um campo magnético, e que isso também pode ter influenciado de alguma forma na evolução da atmosfera desses planetas. E a atmosfera secundária, que eu estou falando aqui, só para dar mais uma ênfase nessa atmosfera, ela é uma atmosfera que é originada provavelmente por processos geológicos, como vulcanismo, e também por materiais trazidos por meteoros e cometas, e ela acaba sendo uma atmosfera rica mais em dióxido de carbono, porque vulcanismo libera, né, dióxido de carbono, metano e vapor de água para a atmosfera. No nosso caso, do nosso planeta, ela começou assim, mas a quantidade de dióxido de carbono diminuiu, porque, ele pode ter sido aprisionado nas rochas sedimentares, ele pode ter sido absorvido pelas plantas através da fotossíntese, né? A gente sabe que a fotossíntese usa CO2 como combustível, e pode ter sido também dissolvido nos oceanos. Então, a gente acabou sendo beneficiado e não ficou com esse efeito estufa louco que a gente vê em Vênus. Então, hoje em dia, se a gente olha o espectro da atmosfera desses 3 planetas, a gente vê um espectro bem diferente do nosso. Então, a gente vê um espectro de uma atmosfera que é rica em CO2, em Vênus e também em Marte. Mas o nosso planeta não. O nosso planeta ele é rico em ozônio. Ele também tem sinais de CO2, apesar de que a quantidade de CO2 a gente viu ontem na Terra é bem menor do que nesses outros 2 planetas. E a Terra tem água e ozônio, mais uma vez, né, mencionando, por causa do que o ozônio é formado pela presença do oxigênio, pela quebra do oxigênio. Enfim, então agora a gente vai para exoplanetas. E nos exoplanetas, será que tem realmente indícios de algum processo evolutivo que a gente vê, como a gente vê no nosso sistema solar? Sim, existe evidência de processo evolutivo nos exoplanetas também. E a melhor evidência que a gente tem hoje em dia é esse gráfico que vocês estão vendo aqui, que é um gráfico que está muito famoso na área de exoplanetas, que é chamado o Photon Gap. Então, esse gráfico que vocês veem aqui é a ocorrência, o número de planetas rochosos, são planetas com tamanho até mais ou menos 4 vezes o raio da Terra. E aqui, então, vocês veem o número de ocorrência de planetas pelo tamanho do planeta no eixo X. E o que a gente vê nesse gráfico é que existe esse buraco, que a gente chama de gap, que é o Photon Gap. Esse buraco que separa essa população de planetas pequenos em duas. Uma seria os planetas com menor raio, e esses daqui, eles seriam considerados planetas rochosos, porque eles teriam uma atmosfera fininha de hidrogênio e hélio. Já os planetas com um raio maior, eles são os mini-Netunos, são planetas que a gente acredita que ele ainda tem uma atmosfera mais espessa de hidrogênio e hélio, e por isso eles são mais enfadinhos e têm um raio maior. E existem algumas explicações para o porquê desse buraco que a gente vê aqui, que divide essa população, que a gente fala que é uma região de transição, né, dos subnetunos para os planetas rochosos. E vamos explorar essas duas possibilidades que explicam esse buraco. A primeira dela é a fotoevaporação. Então, essa teoria aqui, a fotoevaporação, ela diz que os subnetunos, eles teriam perdido sua atmosfera primordial nos primeiros milhões de anos de vida da sua vida, por causa da radiação extrema ultravioleta que vem da sua estrela-mãe, que é maior, principalmente quando a estrela é mais ativa, mais jovem, né? E vai fazer com que esse envelope escape, né? E o planeta acaba transitando de um subneptuno para um planeta menor, super-Terra. Tá? Então, a fotoevaporação ela é dada, perda de massa por fotoevaporação, ela é dada por essa equação que vocês estão vendo aqui, onde é dependente do fluxo de extremo violeta e também da massa do planeta, né, também da constante gravitacional. Então, um planeta menorzinho, ele vai acabar perdendo mais massa do que um planeta maior. E essa fotoevaporação, ela, como a gente viu, ela é dependente desse fluxo de ultravioleta que vem da estrela-mãe, e esse fluxo de ultravioleta, ele evolui ao longo da idade da estrela. Por isso que estrelas mais jovens, que são estrelas mais ativas, que têm uma rotação mais rápida, elas emitem mais
ultravioleta e raio-x, como vocês veem nesse gráfico. Aqui vocês veem a luminosidade raio-x e UV da estrela pela idade da estrela. Então, vocês veem que é muito mais, a estrela muito mais ativa tem maior fluxo de UV e luminosidade de UV e raio-x, enquanto que a estrela mais velhinha, ela tem bem menos. E a gente vê que o nosso Sol cai aqui nesse gráfico, porque o Sol ele já é uma estrela mais velha, então ele não emite tanto raio-x e UV como as estrelas mais jovens. Então, a fotoevaporação, ela com certeza vai ter um efeito mais pronunciado por aqui, quando a estrela é mais jovem. E essa fotoevaporação, como é que ela se dá? Então, a gente tem aqui um planeta, né, o núcleo do planeta, e esse planeta ele tem uma atmosfera, vamos dizer que isso aqui é um mini Netuno, que é rico em átomos de hidrogênio. Então, cada um desse aqui é um átomo de hidrogênio, e a gente tem a estrela-mãe lá, emitindo radiação raio-x e UV, que é ultravioleta extremo, e esses fótons vão interagir com os átomos de hidrogênio que estão lá no mini Netuno, e vão ionizar esse átomo de hidrogênio. A energia que é necessária para ionizar esse átomo de hidrogênio é de 13,5 eletronvolts. Então, ele vai dar 13,5 eletronvolts, vai ionizar o átomo de hidrogênio e o resto da energia é convertido em energia térmica, o que vai fazer com que a temperatura dessa atmosfera fique maior e a atmosfera vai acabar se expandindo por causa disso e evaporando. Então, esse daqui é o processo de fotoevaporação. O segundo processo que também pode explicar essa transição de mini Netuno para superterra é chamado de Core-Powered Mass Loss. E aqui eu preferi manter em inglês, porque também eu acho que é um termo que vocês vão encontrar mais na literatura em inglês do que em português. Então, nesse processo, a gente tem um planeta, também um mini Netuno, vamos assumir que é um mini Netuno aqui, com um núcleo rochoso, com uma atmosfera aqui de hidrogênio e hélio, e esse núcleo do planeta, ele vai reter uma quantidade significativa da energia da sua formação, e ele vai liberando essa energia ao longo da sua vida. Então, essa energia ela acaba esquentando na atmosfera do planeta e também induzindo a perda da atmosfera. Só que, comparando esses dois processos, o de fotoevaporação ele leva menos tempo, né, para agir, para produzir o gap, do que o Core Powered Mass Loss, que vai ser mais um processo que vai ter mais em giga-anos, em torno de giga-anos, para se produzir aquele gap. Então, aqui vamos comparar os dois processos. Aqui vocês veem, são simulações usando fotoevaporação no lado esquerdo para reproduzir justamente o buraco que a gente vê aqui na distribuição de exoplanetas pequenos. E a gente vê que o modelo de fotoevaporação reproduz muito bem. E o modelo de Core Mass Loss também reproduz muito bem. Então, a gente vê que reproduz o gap ali em torno de 1,7 raios terrestres. Então, existem duas possibilidades quando esse planeta mini Netuno perde a sua atmosfera primária. Uma delas é que ele vai se tornar uma superterra, mas será que ele vai se tornar uma superterra sem atmosfera ou será que ele vai se tornar uma atmosfera com atmosfera? Né? Na verdade, uma atmosfera que se regenerou. Então, é possível, sim, que ele perca a sua atmosfera, mas essa atmosfera se regenere através de processos geológicos, como vulcanismo, e entre outros. E eu vou mostrar esse estudo, que foi um estudo que a gente fez com um grupo lá do JPL, que eu participo, onde a gente pegou uma população observada de exoplanetas pequenos, e a gente explorou essa população em termos de vários parâmetros. Vocês veem aqui o nível de insolação que cada um desses exoplanetas recebe no painel de cima, e embaixo tem a densidade deles em função do raio planetário. E o que a gente vê aqui é que existem várias tendências, né? Então, existe aqui uma população de exoplanetas pequenos que recebe muita radiação da sua estrela-mãe. Radiações que são altíssimas, se a gente compara aqui. Esse gráfico aqui colorido, ele está mostrando a radiação em função da radiação terrestre. Então, é 2 vezes maior que o nosso planeta recebe. Então, é muito forte. Então, esses planetas aqui são mais favoráveis a sofrer fotoevaporação e serem transformados, né? Terem passado de mini Netunos, por exemplo, vem dessa população aqui de mini Netunos, que se transformou
em uma superterra, né? Talvez sem nenhuma atmosfera, talvez eles regeneraram alguma atmosfera. E existe essa outra população de exoplanetas pequenos, que eles têm uma insolação bem menor, como vocês podem ver aqui. Então, esses planetas aqui talvez não estão sofrendo fotoevaporação, talvez eles tenham um processo evolutivo que se assemelha mais com os planetas do nosso sistema solar, como Marte, Vênus, Terra, como vocês veem aqui. Eles têm uma tendência, né, com os objetos do sistema solar, que estão indicados pelo símbolo de estrelinha. Então, pode ser que existam vários processos evolutivos diferentes que estão moldando esses exoplanetas. Não só fotoevaporação, não só copermacilose, mas talvez processos evolutivos que se assemelham mais com o que a gente vê no nosso sistema solar. Então, um dos exemplos desses planetas com insolação alta que pode ter sofrido fotoevaporação é esse planeta GJ 1132b, que tem um tamanho bem parecido com o tamanho do nosso planeta, né, de 1,1 raios terrestres, uma densidade também alta, né, que indica que ele é um planeta rochoso. Para comparação, a densidade do nosso planeta é em torno de 5 gramas por centímetros cúbicos, esse daqui é 6,3, mas é um planeta que está muito pertinho da sua estrela-mãe, e ele recebe em torno de 19 vezes mais irradiação, né, da sua estrela-mãe do que o nosso planeta. E esse planeta ele foi observado pelo Hubble, como vocês podem ver aqui, foram 5 visitas em 2017, usando o instrumento WAC3 com o filtro G141, que é no infravermelho, que eu falei ontem, para quem estava aqui ontem, esse filtro ele observa no infravermelho. Então, essa observação mostrou, né, esse espectro de transmissão aqui, em função que é o tamanho da profundidade do trânsito, em função do comprimento de onda, mostrou algumas assinaturas espectrais que estão lá na atmosfera desse planeta GJ 1132b. Entre elas, a gente tem assinaturas de espalhamento Rayleigh, devido a aerossóis, talvez a presença de metano, mas esse sinal é bem baixinho, e tem um sinal mais forte aqui de hidrogênio cianida. Eu não sei falar isso em português, mas enfim. Mas isso indica que essa atmosfera é mais rica em hidrogênio, por isso que seria mais fácil detectar. Então, o retrieval, né, a recuperação das propriedades dessa atmosfera indicou que essa é uma atmosfera composta de 99% de hidrogênio. Então, é uma atmosfera que é muito diferente da nossa. Teria um processo evolutivo diferente do nosso. E se a gente coloca aqui o GJ 1132b naquele gráfico de velocidade de escape por temperatura, a gente vê que a velocidade de escape dele é bem parecida com a da Terra, né? Então, ele não é um planeta que dá para, apesar dele ter muito hidrogênio, ele não é um planeta que conseguiria reter esse hidrogênio por muito tempo. Então, uma das possibilidades que foi explorada no artigo foi de que haveria uma desgasificação contínua do hidrogênio através de vulcanismo. Então, provavelmente, hidrogênio que foi coletado durante aquela nebulosa planetária inicial deve ter se aprisionado, né, dentro do planeta, e hoje em dia ele estaria sendo liberado através dessa desgasificação e recuperando o hidrogênio atmosférico, e seria por isso que a gente estaria vendo hidrogênio na atmosfera desse planeta. Então, seria uma atmosfera secundária, mas em vez de ser CO2, seria hidrogênio. Bom, existem outros fatores que podem alterar também a atmosfera do planeta e que a gente vai explorar agora. Um deles é vento estelar, o outro é explosões estelares. Esses dois estão também relacionados à atividade estelar da estrela, assim como a gente viu com a fotoevaporação. Então, o vento estelar, ele é um material quente que vai escapar da corona da estrela, que é a parte mais externa da estrela, e é um material que está acelerado a altas velocidades, ele contém partículas carregadas e também ele carrega um campo magnético que vem da estrela. Então, se a gente coloca um coronógrafo lá bloqueando a luminosidade, né, do disco estelar, a gente vai conseguir ver bem esse vento estelar, que é uma imagem muito bonita, inclusive. E estrelas mais jovens, elas têm mais atividade coronal, como a gente já viu, ela tem mais atividade magnética e ela vai ter mais perda de massa e mais ventos mais densos e quentes. Então, se a gente for ver a evolução desse vento para as estrelas, vamos começar aqui pelo gráfico da esquerda. Então, a gente vê que a perda de massa, que é o eixo Y,
ela é menor se o fluxo de raio-x é menor, mas ela vai aumentando para fluxos de raio-x maiores. E a gente sabe que o fluxo de raio-x de uma estrela está conectado com a sua idade, como é indicado aqui no gráfico da direita. Estrelas mais jovens, elas têm o fluxo de raio-x maior, então maior perda de massa. E estrelas mais velhas, como o nosso Sol, tem fluxo de raio-x menor e menos perda de massa. Então, para um planetinha que está orbitando uma estrela mais jovem, ele vai sofrer mais os efeitos do vento estelar do que quando a estrela está mais velha. E como é que esse vento estelar ele vai afetar, né, a atmosfera do planeta? Então, como eu disse, esse vento estelar ele é um material coronal quente que está escapando lá da nossa estrela e ele vem carregado dessas partículas carregadas, são prótons, né? Partículas carregadas com campo magnético também. Então, quando eles chegam, interagem com a atmosfera do nosso planeta, eles vão ionizar partículas neutras que estão presentes na parte mais externa do planeta. E o campo magnético desse vento, ele vai capturar esses íons, induzindo a perda de massa atmosférica. Mas existem formas de proteger desse vento estelar. E o nosso planeta, o planeta Terra, ele tem uma dessa forma, esse escudo, né, que a gente chama de magnetosfera. Então, o nosso planeta ele tem um campo magnético que vai interagir com esse vento do Sol, que vem do Sol. Que vocês veem o vento vindo do Sol, o nosso planeta está em unidade astronômica, e a magnetosfera, o campo magnético do nosso planeta, vai sofrer um choque com esse vento do Sol, que a gente chama de bowl shock. E esse bowl shock, justamente, essa magnetosfera, ela vai servir como um escudo que vai defletir qualquer partícula, dessas partículas carregadas que vêm do vento estelar. Mas, claro, nada é perfeito, tem algumas partículas que podem, sim, ainda espiralar pelo campo e acabar caindo aqui no nosso planeta, mas é mais provável que isso aconteça se o vento estelar, se tiver algum evento como explosões ou CMEs associadas, que aumentam a densidade do vento e aumentam o número de partículas carregadas. Mas o nosso planeta ele ainda está muito bem protegido pela nossa magnetosfera, que é uma magnetosfera bem forte e é capaz de barrar, né, essas partículas magnéticas. Mas a gente viu, nosso planeta está em uma unidade astronômica, o que ainda está numa distância assim, razoável, né, para não sofrer tantos efeitos do vento estelar. Mas a gente sabe que a zona de habitabilidade ela muda em função da estrela-mãe. Então, o Sol, que é esse primeiro aqui, o caso, a zona de habitabilidade, que é onde a Terra está, ela está exatamente, aproximadamente, uma unidade astronômica. Agora, se a gente for para as estrelas anãs M, que são as estrelas mais comuns na nossa galáxia, a zona de habitabilidade ela já está bem próxima da estrela-mãe. Então, os planetas que estão nessa zona de habitabilidade aqui, eles vão experienciar ventos muito mais densos e campos magnéticos muito mais fortes que vêm com esse vento, que estão associados ao vento estelar. Então, acaba que a habitabilidade aqui talvez fique comprometida por causa disso. E aqui é um resultado de um trabalho que a minha aluna, a Shini Modi, ela está fazendo, que é justamente ver qual é esse efeito do vento estelar para planetas que estão na zona de habitabilidade de anãs M. Então, o que ela encontrou foi que o envelope primordial que seria perdido, no caso de planetas que estão muito próximos da sua estrela, vai perder quase completamente, né, o envelope do planeta. Já planetas que estão mais longezinho da estrela M, eles vão perder menos. Então, a gente vê como a distância ela é importante, né, em determinar a perda de massa atmosférica. E a outra questão é se o planeta tem explosões estelares, se a estrela tem explosões estelares ou não, que são conhecidas como flares em inglês. Então, as explosões estelares, que a gente também tem no nosso Sol, é conhecido como explosão solar, elas acontecem quando tem uma mudança no campo magnético da estrela, que vai acelerar elétrons. Esses elétrons vão ser acelerados próximos à velocidade da luz, e eles vão acabar interagindo com o plasma aqui da estrela, e causa essa erupção, que vai produzir, essa erupção é produzida em todo o espectro eletromagnético. Então, ela aumenta o nível de radiação da estrela-mãe. Então, a gente vê aqui essa explosão solar, isso aqui é uma imagem do Sol, explosão solar,
E a gente tem uma imagem da Terra aqui como escala, que a gente vê como essa explosão é muito maior do que o nosso planeta Terra. E essas explosões, elas são muito comuns em outras estrelas. Elas são, o Kepler, o telescópio Kepler, não apenas detectou vários exoplanetas, mas também mostrou para a gente que essas outras estrelas, elas produzem essas explosões. Explosões são ainda muito mais energéticas que as observadas no Sol, e elas são conhecidas como superflares. E mesmo estrelas velhas produzem também esses superflares. Não é tão comum, mas o Kepler conseguiu mostrar que até estrelas velhas produzem superflares. E esses superflares, eles podem ser até 10.000 vezes mais potentes que os flares detectados aqui no Sol. E quando eu falo flares, eu estou se referindo a explosões. E será que teve superflares no Sol? A gente não sabe, não existe nenhum indício que a gente de superflares no nosso Sol, mas tem grupos, né, que discutem que quando o Sol era mais jovem, pode ser que superflares tenham ocorrido, porque o Sol era mais ativo magneticamente. E esses superflares, eles podem ter tido efeitos positivos e negativos na Terra primitiva, né? O positivo é que tem um paradoxo do Yong-Sun, que diz que o Sol talvez não era tão luminoso assim, e esses superflares podem ter aumentado o nível de radiação e esquentado o nosso planeta numa época que, facilitando, né, a química aqui da vida. E também produzindo um gás de efeito estufa que esquentou o nosso planeta numa época que o Sol não era tão luminoso assim. Mas pode ser que tenha efeitos negativos, porque a gente sabe que, vou voltar aqui, a gente sabe que os superflares, eles emitem várias radiações ultravioleta, desde o ultravioleta extremo, né, raio-x, enfim. Então, é radiação que é nociva à vida. E eles também podem estar associados a partículas carregadas que podem interagir com a atmosfera e acabar quebrando, né, mudando a configuração química da atmosfera. Por exemplo, ele pode destruir o ozônio. E a gente sabe que o ozônio aqui na Terra é fundamental para proteger a gente dos raios UVs, né? A gente tem o UVA, o UVB, o UVC aqui nesse gráfico, e o UVC é o mais nocivo, e ele é completamente barrado pela camada de ozônio. E eu vou voltar para esse slide aqui, que mostra a detecção dessas explosões em outras estrelas. Tem dois exemplos de detecções usando o Kepler e o K2 aqui. Essa aqui para a estrela Kepler 96, que é uma estrela do tipo solar. Isso aqui vocês veem como aumento no fluxo. Isso foi durante um trânsito planetário, inclusive. E a gente vê esse aumento no fluxo devido à explosão. E esse outro caso aqui é um flare no planeta... na estrela TRAPPIST-1, e a gente vê que é um flare muito complexo, que tem esses dois picos aqui, então, e que deve ter durado mais do que esse primeiro flare aqui nessa outra estrela. E o TRAPPIST-1 é aquele sistema que é muito bem conhecido, porque ele tem 3 planetas rochosos na zona de habitabilidade, então é possível, sim, que esses flares podem estar afetando, talvez, o conceito de habitabilidade aqui, para esses 3 planetas. Então, como eu falei, os superflares, eles podem aumentar a quantidade de UV, de radiação UV emitida pela estrela. Aqui eu estou mostrando um exemplo para a estrela Kepler 96, que a gente estimou usando o Sol como referência, e esse superflare na Kepler 96 aumentaria em torno de 5.400% o nível de UV da estrela. Então, se a gente olhasse a quantidade de UV que seria recebida por um planeta tipo Terra, na mesma distância que a Terra, dessa estrela, a gente veria esse aumento aqui, que é mostrado pela linha pontilhada, na quantidade de UV que bate lá na atmosfera desse planeta. Então, aqui, isso aqui é tudo UV, né? Essa faixa aqui que vocês estão vendo é UV. Então, a gente fez um trabalho também para determinar qual seria o impacto biológico desse aumento do UV se tivesse vida presente na superfície ou no oceano de um planeta que está orbitando uma estrela com flares. E a gente, para fazer isso, é só pegar o flare, que é observado no visível, não é assim, parece simples, né? É só pegar, mas não é bem assim. E estimar a quantidade de UV que esse flare emite. No caso do Sol, a gente fez isso usando
desculpa, no caso da Kepler 96, a gente fez isso usando o Sol como base, e no caso da TRAPPIST-1, a gente usou outra estrela anã M, que tem observações da explosão em UV, que é a IDLIO, e com isso é possível se estimar, através de códigos de transferência radioativa, o quanto de UV chega lá no topo da atmosfera, assumindo que esse planeta tem uma atmosfera, né, parecida com a da Terra, seja uma atmosfera arqueana ou uma atmosfera como a gente tem hoje em dia na Terra, que tem ozônio. Então, é possível ver quanto desse UV ele penetra desses dois tipos de atmosfera e quanto que chega lá na superfície do planeta e qual seria o impacto biológico em micro-organismos. E aqui a gente usou dois tipos de micro-organismos. Um é a bactéria Deinococcus radiodurans, que é um extremófilo, porque ela aguenta dosagens altas de ultravioleta. E a outra bactéria é a Escherichia coli, que é uma bactéria comum, ela vive até no nosso estômago, é uma bactéria que não aguenta muita coisa, não. Mas é bom para comparar, né, qual a diferença de um extremófilo para uma bactéria comum. Então, para se estimar esse efeito biológico, é possível calcular a quantidade de UV que vai cair sobre a unidade diária do corpo biológico. Então, essa banda UV que é absorvida pelo corpo biológico, ela é função do fluxo de UV que chega lá na superfície do planeta, ou seja, na superfície, ou seja, no oceano, vezes o action spectrum, que o action spectrum é a resposta do micro-organismo a cada comprimento de onda UV. Então, aqui vocês veem esse action spectrum para Deinococcus radiodurans, que é a que aguenta mais UV. Então, vocês veem essa resposta da radiodurans para UVC, UVB e UVA, UVC sendo a mais nociva, e a resposta da Escherichia coli para essas bandas de UV também. Então, uma vez que a gente tem essa informação sobre quanto de UV cai lá nessas bactérias, a gente pode comparar, né, os resultados, que foi o que a gente fez, para esses planetas na zona habitável dessas duas estrelas, Kepler 96 e TRAPPIST-1. Então, o primeiro caso aqui é as bactérias que estão considerando que o planeta tem uma atmosfera primitiva que não tem ozônio. Então, como vocês podem ver aqui nessa tabela, o nível de UV é muito maior comparado com o nível de UV que chega na superfície de um planeta que tem ozônio. Então, a maior parte do UV fica absorvido pelo ozônio e acaba que essas bactérias, elas conseguem sobreviver melhor nos planetas que têm ozônio. E como parâmetro para saber se elas, a dosagem, né, que elas aguentam, a gente usou medidas de laboratório que estimam a dosagem para sobrevivência de 10% da população. Então, aqui vocês veem a dosagem para Deinococcus radiodurans, em torno de 553 joules por metros quadrados, é bem maior do que a dosagem que a Escherichia coli aguenta, que é de apenas 22,5. Então, se você comparar essa dosagem que elas aguentam com a dosagem que é recebida na superfície do planeta, para cada um dos casos, seja na atmosfera primitiva ou a atmosfera atual, né, assumindo ozônio, a gente vê que a de ozônio aguenta muito mais do que a primitiva. E se o planeta tivesse um oceano, né? Porque o oceano ele também conseguiria absorver mais dessa radiação UV, então o que seria transmitido, né, por todas as profundidades do oceano, talvez conseguisse barrar mais esse UV, as bactérias conseguissem viver em uma certa profundidade do oceano. Então é possível calcular isso usando essa equação de transferência radioativa, onde a gente vai estimar o fluxo de UV, que é função do comprimento de onda e da profundidade do oceano. Então, a gente fez isso para as duas bactérias, como vocês veem aqui, esse gráfico é a profundidade do oceano pela a quantidade de UV, né, o fluxo, a fluência de UV que é recebido por essas unidades, pelo corpo biológico. E o que a gente viu é que essa profundidade tinha que ser mais ou menos em torno de 9 metros para a Escherichia coli, e para Deinococcus radiodurans ela conseguia sobreviver na superfície porque ela aguenta muito mais UV do que a Escherichia coli. Mas, para terminar, a gente vai voltar para o nosso planeta, o planeta Terra.
né? Vamos sair dos exoplanetas e pensar no nosso planeta, né? Qual é o futuro da nossa atmosfera? A gente viu aqui que a atmosfera ela é muito sensível a mudanças. Ela rapidinho ela pode mudar. E a gente está mudando muito a nossa atmosfera atualmente. E a atmosfera da gente, que não é rica em CO2, não é rica em gás estufa, está se tornando uma atmosfera rica em gás estufa devido à interferência de nós humanos. E se a gente não cuidar desse planeta, nossa atmosfera vai ficar rica em gases estufas, que é o CO2, como é o caso de Vênus e Marte. E a gente sabe que Vênus e Marte são planetas que não deram certo para a vida. Então, por que a gente quer se tornar um Vênus e Marte? Não é mesmo? Não tem motivo. Então, se a gente vê esse gráfico do nível de CO2 na atmosfera da Terra, a gente vê que ele se manteve constante durante milhares de anos, em uma questão de intervalo pequeno de tempo, né? Começou ali na Revolução Industrial em 1950, esse nível de CO2 disparou. Então, o nível atual dele está aqui e disparou, assim, muito rápido. Então, a gente vê como é sensível, como a atmosfera ela é sensível. E as principais causas, a gente sabe que tem a questão do carvão, do petróleo, do gás natural, que produz o CO2 e também o óxido nitroso. Tem a questão do desmatamento, né, que quando a gente perde vegetação, a gente está perdendo o principal organismo vivo no nosso planeta que retém CO2, porque a vegetação ela consome CO2 da atmosfera para produzir, para fazer a fotossíntese e produzir oxigênio. Então, a gente está destruindo a principal fonte de regular o CO2 na nossa atmosfera. E o aumento da pecuária, que está também atrelado ao desmatamento, e que aumenta o número de metano, que também é um gás estufa, e, ao mesmo tempo, desmata e tira a vegetação, que também regula o CO2. Então, para finalizar esse workshop, eu gostaria de agradecer a todos e passar essa mensagem de que a gente precisa preservar a nossa atmosfera. A atmosfera ela é muito sensível, ela está mudando muito rápido e a gente precisa da nossa atmosfera para manter essa biodiversidade incrível que a gente vê no nosso planeta Terra e que a gente não encontra em nenhum outro do nosso sistema solar. Muito obrigada. Obrigado, Raíssa. Bom, você terminou bem antes das 4, ainda faltam aí 12 minutos. Você quer responder algumas perguntas? Acho que a gente pode passar para... vamos passar para a próxima apresentação e a gente volta para discussões, onde a gente vai com calma nas perguntas. Já tem algumas perguntas? Eu ainda não... Já tem algumas perguntas. Tá. Então, a próxima apresentação é do Pedro, né? Isso. Deixa eu ver. Temos que promover ele a palestrante. Saulo, você pode promover o Pedro? Eu promovi ele. Aí. Está promovido. Foi promovido. Olá, olá. Vamos tentar aqui fazer o share da tela. Cadê? Aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim, estamos. Sim. Vocês conseguem... Eu estou no modo de apresentação com minhas anotações. Vocês conseguem ver minhas anotações também? Não. Só a apresentação em si? Só a apresentação. Ah, legal, ok. Tá. Ok, então... Você se apresenta? Tipo, não tem muitas informações aqui. Bom, vocês podem me apresentar se quiser, eu me apresento. Bom. Tá bom. Tá. Bom, gente, bom dia, meu nome é Pedro, né? Eu sou aluno de mestrado do programa de biotecnologia aqui da USP. Meu projeto eu realizo ele no laboratório Astrolab, laboratório de astrobiologia, e esse laboratório fica no Instituto de Química aqui da USP. Meu tema é um pouquinho diferente aqui do que foi apresentado, mas espero que vocês gostem. Posso dar segmento ou vocês querem falar mais alguma coisa? Pode sim, Pedro. Você tem aí uns 12 minutos, mais ou menos, e depois a gente abre para algumas perguntas. Tá? Beleza.
Bom, gente, meu projeto aqui é a caracterização da resposta celular da cianobactéria Gleocapsopsis AAB1 sob fatores de estresse ambientais que simulam o ambiente de Marte, né? Bom, como eu falei, meu projeto é na área de astrobiologia. Eu vou tentar ser bem rápido e resumido, né, para contextualizar, mas não passar do tempo. Então, muito resumidamente, essa área ela está estudando a história da vida em nosso universo, as condições necessárias ao seu surgimento, evolução e adaptação às diversas pressões ambientais que existem, bem como pretendendo fornecer uns parâmetros para guiar a busca de evidência de vida em locais fora da Terra, como, por exemplo, se a gente for buscar microfósseis de micro-organismos extintos, por exemplo, que tipos de marcas eles deixam, em que locais a gente pode procurar eles. E essa é uma área também inerentemente multidisciplinar, que ela agrega, assim, pessoas dos mais diversos backgrounds, como vocês podem ver nos vários exemplos que tem aqui no fundo da imagem. Bom, entrando no meu projeto, o primeiro ponto que eu quero falar é Marte. Como a gente sabe, ele tem uma condição muito distinta da Terra, né, como foi apresentado previamente, tem pressões atmosféricas super baixas, tem baixos níveis de umidade, tem uma alta incidência de radiação solar, ionizante no caso, amplas variações de temperatura, várias coisas. Porém, mesmo com essas características, né, o Marte ainda atrai fortemente esses esforços da exploração espacial humana e do imaginário mesmo, né, como a gente pode ver por empresas como a SpaceX do Elon Musk. Então, dessa maneira, tem um enorme interesse em desenvolver formas de facilitar a nossa permanência temporária ou não em Marte. Uma das formas de a gente facilitar essa permanência é com a produção in situ de produtos de interesse, ou seja, produção no local. Então, da mesma maneira que a gente utiliza micro-organismos aqui na Terra para gerar produtos de interesse, seria muito bom se a gente conseguisse fazer o mesmo por lá. Afinal, um dos maiores custos que a gente tem na exploração espacial é o transporte. Porém, como a gente viu, né, as características ambientais aqui de Marte não são muito favoráveis para a vida como a gente conhece, pelo menos em sua maioria. Então, quando a gente está pensando nesses ambientes extremos, tem esses organismos que se dão muito bem nessas condições, que são os extremófilos, que a Raíssa citou na apresentação dela. Esse tipo de organismo, né, ele tem um crescimento ótimo deles sobre condições extremas, como altas temperaturas, baixas pressões, alta incidência de radiação, dentre outras que vocês podem ver aqui. Então, quando a gente estuda esses organismos que sobrevivem nessas condições, a gente pode começar a pensar em como aplicar essas resistências deles de forma vantajosa e útil para a exploração espacial e manutenção da vida humana fora da Terra. Bom, então o meu organismo de estudo ele foi isolado no deserto do Atacama, que é um deserto muito antigo da Terra e um dos mais secos. E essa cianobactéria chamada Gleocapsopsis AAB1, que vocês podem ver nessa imagem de microscopia eletrônica. Ela provou ser muito resistente a uma dessecação prolongada. Ela é capaz de manter a viabilidade dela mesmo após anos e anos ressecada. Então, além disso, ela também consegue crescer com uma baixa disponibilidade de luz. Então, a gente tem essas características de extremofilia dela. Então, meu objetivo geral no projeto, né, é caracterizar a resposta celular desse organismo sobre algumas condições marcianas, que são a resistência à dessecação somada à pressão atmosférica simulada de Marte, e também verificar o crescimento dela utilizando um simulado de regolito marciano. O regolito marciano é como a gente chama o solo de Marte, né? A ideia aqui é verificar se a gente consegue substituir o meio de crescimento tradicional da cianobactéria por simplesmente uma mistura de água com o regolito marciano. Então, rapidamente, entrando nos testes que eu pretendo fazer. A gente vai fazer um teste de dessecação, onde a gente vai montar uma câmara de dessecação similar a essa que está na imagem, onde a gente vai colocar uma amostra, essa mancha verde aí, junto de um agente dessecador, que são as bolinhas azuis, e controlar e registrar os valores de temperatura e umidade relativa usando um termohigrômetro, que é essa coisinha, essa bolinha que está indicada pela seta. Vai ser vedado isso com parafilme para manter uma atmosfera fechada e não trocar com o ambiente, né? Para testar a dessecação em conjunto com a pressão atmosférica, a gente vai usar aquele contexto anterior da câmara dentro dessa Astrocam, que vocês podem ver na foto, que é uma câmara de simulação espacial e planetária que a gente tem no nosso laboratório, que consegue controlar a pressão atmosférica, o vácuo e até a composição atmosférica, se a gente quiser. Paralelamente a isso, a gente vai testar o crescimento no regolito em substituição ao tradicional meio utilizado nas bactérias, cianobactérias. Porque, como eu falei, imagina só, né? Se a gente pudesse crescer essas cianobactérias utilizando o próprio solo marciano, a gente ia economizar muito e não precisar ficar transportando o meio tradicional a partir da Terra.
E trabalhos anteriores já demonstraram que é possível o crescimento de algumas cianobactérias usando esses simulados de regolito. Então, para esse teste, a gente vai utilizar esses dois simulados que estão escritos aí na tela, o MGS1 e o JEZ1, que eles foram criados a partir de dados de difração de raio-x que foram obtidos de sondas como a Curiosity em locais distintos de Marte. Ou seja, a gente vai ter simulados de solos distintos, de locais diferentes, para a gente ver se alguma característica de algum deles é melhor ou pior para o eventual crescimento das cianobactérias. Então, agora saindo dos testes em si e falando sobre as verificações dos resultados que eu pretendo fazer. Quando a gente submete um organismo a diferentes tipos de pressão, ele sofre diferentes tipos de estresse e pode ou não perder sua viabilidade. Só que medir esses parâmetros não é tão simples e não tem um método completamente bem definido que sirva para os meus organismos ou para todos os testes que eu quero fazer. Então, dessa maneira, a gente tenta medir esses parâmetros usando várias técnicas diferentes. Primeiramente, medindo o estresse. O estresse ele não é um indicador absoluto do organismo estar vivo ou morto, mas sim dele estar tendo uma reação à pressão a que ele está submetido. Esse estresse pode fazer com que ele morra ou pode fazer com que ele posteriormente recupere e volte a viver normal. Então, a primeira técnica que eu vou usar para medir o estresse é a autofluorescência da clorofila. A intensidade luminosa dessa emissão da clorofila, a clorofila, né, é uma das moléculas mais importantes no processo de fotossíntese. Então, a intensidade luminosa dessa emissão dela, ela é proporcional à capacidade do organismo de fazer fotossíntese. Ou seja, como vocês podem ver na imagem da esquerda, é um controle, da direita é um organismo que passou por dessecação. A intensidade da luminosidade é diferente, a gente pode quantificar essa luminosidade e dar um valor proporcional a quanto estresse que essa cianobactéria ou esse organismo está passando após esse teste que a gente fez. Outra técnica que a gente tem para medir o estresse é através do cálculo da eficiência máxima do fotossistema 2. Essa medida ela é feita com um equipamento que vocês estão vendo nessa imagem, que se chama equipamento PAN. Ele utiliza uns pulsos intensos assim, de luz para excitar o sistema fotossintético de diversas maneiras, gerando um dado final numérico, onde a gente pode quantificar quanto que esse sistema está funcional ou não, ou seja, novamente, quanto estresse que esse organismo está sofrendo ou não. Agora, esse outro teste, ele verifica não o estresse, mas sim a viabilidade, é uma indicação se o organismo está literalmente vivo ou morto. Para esse teste, a gente utiliza uma técnica chamada Live Dead, que ela consiste em adicionar 2 pigmentos da amostra que vão corar a célula de acordo com a viabilidade dela. Esse teste ele utiliza esses corantes diferentes para identificar células que tiveram as membranas rompidas e estão mortas e as que têm a membrana intacta ainda estão vivas. E, novamente, a gente dá um valor numérico que eu posso contar e fazer uma proporção de quantas sobreviveram de acordo com cada tipo de teste que eu quero fazer. Você pode ver nessa imagem da esquerda são as vivas e na direita, em vermelhinho, são as mortas. Para verificar o crescimento delas em regolito, no solo de Marte simulado, ela é feita com extração dos pigmentos fotossintéticos e também por uma técnica chamada termogravimetria, associada com uma espectrometria de massa. Ambos esses testes vão indicar para a gente se houve um aumento da biomassa inicialmente inoculada. Aos pigmentos fotossintéticos, literalmente a gente vai pesar e ver se aumentou e fazer uma relação para a biomassa do organismo inteiro. E a termogravimetria, a gente aquece a amostra lentamente, ela vai evaporando e é analisada por esse espectrômetro, que nos indica, numa certa faixa, quanto de carbono orgânico foi liberado. Isso também tem uma relação com quanto de biomassa a gente conseguiu fazer crescer ali ou não. Bom, agora tentando falar sobre os resultados preliminares. Eles são super preliminares ainda, que meu projeto ainda está super no começo. Então, eu só tenho resultados simples e, majoritariamente, eles são produtos de testes de verificação das técnicas, não são ainda os resultados finais dos testes que eu vou fazer. Então, o primeiro que eu tenho aqui é uma curva de crescimento do meu organismo, indicando que ele é um organismo de crescimento lento, para considerar cianobactérias e bactérias em geral. E é importante saber esse dado de tempo de crescimento dele para a gente saber quando é que a gente deve colher a amostra para realizar os testes com ele. Aqui tem outro resultado, que é a medição da autofluorescência da clorofila, que foi o organismo submetido a um teste de dessecação. A gente pode ver que existe uma queda na intensidade quando o organismo sofre um estresse, e o próximo passo vai ser reidratar ele e ver se ele retoma os valores normais esperados. E agora, pulando para uma conclusão, vou tentar ser breve aqui,
A gente vê que os organismos extremófilos são uma fonte valiosa de possibilidades para a exploração espacial. Identificar métodos de promover uma produção in situ das moléculas e compostos de interesse é um passo muito primordial para essa exploração. O meu organismo, a Gelocapsopsis AB1, ela é um candidato para utilização fora da Terra, caso seja capaz de resistir a esses estresses que eu vou testar ela. E um organismo que seja viável para crescimento fora da Terra abre muitas possibilidades para a gente de engenharia genética e biologia sintética para a produção de produtos de interesse, como eu falei previamente. Além disso, as cianobactérias são um grupo de organismos fotossintetizadores. Assim, se a gente conseguir fazer, se elas forem viáveis e conseguir fazer isso em grande escala, elas podem também servir como fonte de oxigênio para a gente, usando o CO2 que tem em Marte, e a água que a gente usaria também captaria lá. E elas também, além disso, podem ser fontes de nutrientes para o crescimento de outros organismos ou plantas que necessitem de nutrientes mais complexos do que o próprio regolito marciano. Existem também trabalhos que utilizaram macerados de cianobactérias para crescer, por exemplo, E. coli ou até mesmo plantas que podem servir para prover novos produtos ou até servir de alimentação para as pessoas que estiverem fora da Terra. E, desculpa se eu atrasei, eu fui muito rápido, tentei resumir tudo em 12 minutinhos, super correndo. Muito obrigado, gente. Essa foi minha apresentação, estou aberto a perguntas. Obrigado, Pedro. Você foi bem preciso aí no seu tempo. Ufa. Temos aí espaço para algumas perguntas. Vou deixar aberto aqui, caso alguém queira perguntar de algum slide específico. Lembrando que quem quiser perguntar, pode deixar a pergunta no Q&A, mas também pode clicar no ícone Raise Your Hand para levantar a mãozinha e vocês podem perguntar ao vivo, a gente pode tirar o mudo, né, para vocês perguntarem ao vivo para o Pedro. O pessoal está agradecendo aqui a palestra. Obrigado. Tá. Pedro, você está falando de utilizar essas bactérias para... Elas poderiam promover a existência de uma atmosfera aí em Marte, por exemplo, uma atmosfera primordial. E, por exemplo, você poderia utilizar isso no nosso planeta? No nosso planeta, bom, acho que assim, quando a gente geralmente fala dessa ideia de utilizar elas como fonte de oxigênio, por exemplo, não é para fazer nada de terraformação, não é geralmente para a atmosfera como um todo, mas sim para ambientes fechados, onde a gente, tipo, vai produzir para aquele local, né? Porque senão seria um processo de milhares e milhares de anos. Para a Terra, eu acho que existiram testes no passado, se eu não me engano, de fazer ambientes fechados e colocar pessoas lá em sistemas cíclicos de reaproveitamento e de produção própria interna de alimentos, assim, como um teste muito primordial de como seria uma cápsula de vida em locais inóspitos longe da Terra. Então, quando eu penso em utilização nesse contexto na Terra, seria mais para isso, assim, para os testes, do que a gente poderia tentar fazer fora. Tá legal. A Ana Luísa tem duas aqui perguntas. O Wesley primeiro tinha perguntado se é possível a construção de uma bactéria sintética para essa atividade de exploração. Sim, eu imagino que sim. Inclusive, você tem muitas pesquisas de biologia sintética, competições de biologia sintética, como o próprio IGEN, do MIT, que são propostas para resolver problemas justamente como esse. É que, geralmente, para você construir uma bactéria sintética, você tem que ter o conhecimento do sistema real existente. Você tem que ter uma base que a evolução já criou para você compreender e aí, então, poder trabalhar em cima dela mesmo com aprendizado de máquina ou testes de mutação dirigida para melhorar ele e aplicar numa bactéria sintética. Então, sim, é uma possibilidade, é bem legal, mas geralmente envolve você achar algum organismo que já tem essa capacidade. Que também já acharam vários, mas a gente sempre vai pesquisando mais porque existem várias formas diferentes que a natureza criou, às vezes, de chegar no mesmo resultado. Muito bom. E agora a pergunta da Ana
Ana Luísa Guimarães. Esse estudo é realizado com outras bactérias? Por que você escolheu essa especificamente? Uhum. Bom, Bom, foi um acho pouco... que o grupo de vocês tem um histórico já com essas bactérias, né? Do seu orientador já fez vários trabalhos. Então, na verdade, foi um pouco contextual, porque eu tinha que decidir muito rápido qual bactéria que eu ia usar, por conta de prazos e coisas do programa. A gente queria usar uma bactéria específica, que ela é muito resistente à radiação, por exemplo, a própria Radiodurans, só que é uma outra chamada Crocodisiopsis, acho que é. Só que a gente não conseguia achar ela em lugar nenhum aqui do Brasil, então a gente teve que tomar uma decisão rápida, conversar com o orientador e falar: a gente conhece alguma que também tenha capacidade e que a gente consiga receber fácil? Então a gente tinha contato com o próprio pesquisador que identificou e isolou esse organismo que eu uso, e aí a gente, como tinha fácil acesso a ele para tirar dúvidas e receber o organismo, a gente achou bom começar o nosso projeto testando com esse organismo mesmo. E você está mudo. Mutado. Essas foram as perguntas para você, né? Eu vi aqui que você tinha colocado uma pergunta para a Raíssa. Isso. Você gostaria de fazer a pergunta? Pode ser, pode ser. Minha pergunta você falou sobre, né, às vezes, quando a gente tem uma retenção de energia muito grande no núcleo do planeta, ele pode emitir essa energia e dissipar a atmosfera, né? A minha curiosidade era do tipo assim, esse processo de retenção de energia tem alguma relação com acontecer ou não o fato de formar um núcleo líquido que se movimenta e gera um campo magnético? Existe um limiar numérico entre, tipo, a energia era muita, vai dissipar a atmosfera. A energia ficou nessa faixa, vai ser um núcleo que gera campo magnético. Estava curioso se tinha alguma relação nesse quesito. Eu não faço ideia, para ser sincera, não sei, mas eu sei que essa energia, né, que eles chamam, essa luminosidade do núcleo, como é chamado, é uma energia que ela vem eu acredito que ela vem do processo, né, da formação do núcleo, que o núcleo ele se forma por acreção, né, de pequenos pedaços de rocha, e aí quando tem essa dissipação do disco protoplanetário, o núcleo ele ainda tem essa retenção da energia. Não sei se essa energia ela vai ter qual outra influência dessa energia com a questão do líquido dentro do núcleo. Entendi. Muito obrigado. Tá E bom. parabéns pelas apresentações também, foram muito boas. Obrigada, Pedro, pela participação. Infelizmente, as duas outras participantes que iriam apresentar agora não puderam comparecer. Então, a gente vai dar continuidade com a discussão. Saulo, você pode encerrar a gravação nesse momento e a gente pode começar com as perguntas que estão no Q&A.